Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Apollo Fisioterapia. E o tema do vídeo de hoje vai ser catéter nasal de alto fluxo. Nós já fizemos outros vídeos falando desse tema aqui, mas hoje eu vou falar do efeito do catéter nasal de alto fluxo em pacientes hipercápnicos. Você conhece os efeitos desse tipo de terapia nesse tipo de paciente? Se você não conhece, tem que ficar até o final do vídeo para saber quais são esses efeitos. Não esquece aí de curtir os vídeos do canal, de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e aperte o sininho, porque daí você recebe as notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, pessoal, vamos lá então, nós vamos falar sobre essa técnica aqui, a técnica do catéter nasal de alto fluxo. Para começar o nosso assunto aqui, eu vou abordar vou fazer uma pequena introdução falando de alguns tópicos relevantes aqui para nós, tais como os tipos de insuficiência respiratória. Primeiro de tudo, nós precisamos lembrar aí que existem dois tipos, na verdade três tipos, mas a gente vai falar basicamente de dois tipos que são os principais aí, que é a insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica e a insuficiência respiratória do tipo hipercápnica. Qual seria o terceiro tipo? O tipo misto, aquele paciente que apresenta tanto a hipercapnia como a hipoxemia. Eu já fiz um vídeo, dois vídeos na verdade, explicando as duas insuficiências aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bom, mas o que a gente tem que ter claro? Inicialmente, os pacientes que têm insuficiência respiratória aqui, do tipo hipoxêmica, são os pacientes que vão ser tratados com oxigenoterapia. Seja oxigenoterapia por catéter nasal, seja oxigenoterapia por máscara não inhalante, ou mesmo o catéter nasal de alto fluxo. Alguns pacientes que entram em insuficiência respiratória, mesmo do tipo hipoxêmica, eles acabam por fadiga, por fadigar, por não conseguir manter o seu processo de ventilação, acabam também precisando de ventilação mecânica não invasiva, ou mesmo a intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. O que a gente sabe é que aqueles pacientes que eu consigo tratar inicialmente com o catéter nasal, com a ventilação, com as técnicas de oxigenoterapia, eles obviamente não vão precisar das técnicas de pressão positiva. Uma alternativa em relação à ventilação não invasiva e também uma técnica considerada uma técnica de oxigenoterapia é o catéter nasal de alto fluxo. Quando você compara o catéter nasal de alto fluxo para um grupo de pacientes com aqueles pacientes que vão para a ventilação mecânica, portanto precisam ser intubados, o catéter nasal de alto fluxo em relação à ventilação não invasiva ele é muito mais aceito pelos pacientes, ele é muito mais confortável. Então o paciente acaba tendo menor taxa de intubação e principalmente menor mortalidade. Agora, a questão que fica é, será que pacientes hipoxêmicos, quando comparados àqueles pacientes que além de hipoxemia têm também hipercapnia, então se eu comparar dois grupos hipoxêmicos, mas com e sem hipercapnia, será que a resposta é o mesmo? Será que usar o catéter nasal de alto fluxo ele vai levar a uma diminuição aí da mortalidade nesse tipo de paciente? Então vejam só, a gente vai usar aqui para responder essa questão, usar um artigo que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai usar um artigo que vai falar sobre justamente isso, o efeito do catéter nasal de alto fluxo como técnica de oxigenoterapia. Um detalhe, em pacientes que vão para um departamento de emergência e chegam com queixa de dispneia. E aí, esses pacientes com queixa de dispneia, eles vão ser classificados em pacientes hipoxêmicos e com e sem a hipercapnia. É um estudo prospectivo que vai então mostrar aí qual é o papel aí do oxigênio de alto fluxo nesse tipo de paciente. Vejam bem, dentre as várias observações que tem nesse artigo, vários resultados que tem nesse artigo, foi um estudo retrospectivo, mas foi um estudo grande, com um número grande de pacientes, e que eles tinham inicialmente o grupo com e sem hipercapnia, eram grupos que tinham diferenças significativas importantes.
E aí, então, eles fazem uma correção dessas diferenças e vão apresentar os resultados para nós. Eu trouxe aqui tabelas adaptadas desse artigo para que a gente focasse só no resultado que, para mim, foi considerado relevante aqui para esse estudo. Então, eu sempre oriento quem assiste os canais do Apollo Fisioterapia, os vídeos aqui do nosso canal, que assista o vídeo sim, mas que não esqueça de ler o artigo todo, né, para você tirar suas próprias conclusões. Então, inicialmente, né, o grupo com e sem hipercapnia, então aqui os dois grupos não tiveram diferenças significativas entre eles em relação à idade e não tiveram diferenças aqui em relação ao gênero. Perdão, um pouco mais aqui dos homens tem aqui no grupo não hipercapnia, né? Então foi uma diferença considerada significativa. Das outras variáveis, vejam, eu tenho algumas diferenças aqui, porém, se você pensar numericamente, a pressão sistólica, pressão diastólica, existe uma diferença, mas ela é só numérica, ela é estatística. Do ponto de vista clínico, uma pressão de 143 e 147, uma pressão diastólica de 81 e 83, do ponto de vista clínico, pouco difere. Vejam que esses pacientes, apesar de serem pacientes considerados dispneicos, a dispneia dele era uma dispneia considerada leve, 24 de frequência respiratória, 0,5 e 24,59 no outro grupo. Já a frequência cardíaca, 106 e 104, e por fim, quando a gente pensa aqui na saturação de oxigênio, vejam, que são pacientes hipoxêmicos, era um critério para a inclusão, 87% e 87%. Isso avaliado por meio da oximetria. Quando você pega os dois grupos e você compara a primeira gasometria, a gasometria de entrada desses pacientes, os dois pacientes, então, os dois grupos, né? Então aqui eu tinha o não hipercápnico, obviamente pH estava normal, e o CO2 também considerado dentro da normalidade. Inclusive, nós temos aqui um CO2 mais baixo, né? Nós vamos tentar explicar um pouquinho por que esse CO2 está tão baixo aqui, né? Ele está próximo lá do limite inferior da normalidade para esses pacientes. Bom, para todo mundo, né? Não para esses pacientes. Ó, bem, já aqui, ó, nós temos uma hipóxia considerada um PaO2 abaixo de 80, aqui já não tem. Porém, vocês precisam ter claro aí, com relação ao estudo, que a saturação que foi o critério de inclusão nesses pacientes como pacientes hipoxêmicos, quando abaixo de 93. Por isso que, então, são considerados pacientes hipoxêmicos. Observem aqui também, o restante está dentro da normalidade, então eu tenho aqui, ó, no grupo hipercapnia, eu tenho uma acidose respiratória acontecendo com nem posso considerar aqui uma hipóxia, né? Em média não tem hipóxia, apesar da saturação aqui sim estar abaixo de 90%. Muito bem, quando a gente fala dos desfechos que foram estudados aqui, que foi a intubação orotraqueal, a admissão do paciente em UTI, o tempo de estadia desses pacientes em hospital ou em UTI e a própria mortalidade, observem que o uso do catéter nasal de alto fluxo, nesses dois grupos, né, esses pacientes então utilizaram o catéter nasal de alto fluxo, depois de 60 minutos foram reavaliados. O catéter nasal de alto fluxo, eles colocaram lá a FO2 para normalizar a oxigenação entre 21% e 100% de FO2, com um fluxo entre 40 e 60 litros por minuto. Observem então, a intubação, tiveram aqui 11% e 19% de intubação num grupo, então não foi considerada uma diferença significativa. Foram para UTI 30% do grupo não hipercápnico e 43% do grupo hipercápnico. O tempo de estadia no hospital também não foi diferente de forma significativa, então aqui ó, em torno de 10 dias nos dois, né, a mediana aqui de 10 dias. Tempo de UTI, 6 dias para um grupo, 4 dias para o outro grupo, e a mortalidade 21%, 22% e 19% também, não mostrando uma diferença significativa entre os grupos. Aqui é um gráfico bastante interessante a respeito do efeito do catéter nasal de alto fluxo. Então, vejam, o grupo triângulo aqui, né, esses dados triangulares aqui, ó, então, onde tem um triângulozinho aqui, é o grupo que foi considerado hipercápnico. E o grupo as bolinhas foi aquele considerado não hipercápnico. Então, vejam, quando eu olho para a pressão de oxigênio, esses pacientes não hipercápnicos, eles eram muito mais hipoxêmicos e eles corrigem essa hipoxemia
na utilização do catéter nasal de alto fluxo. Assim como o paciente, o grupo dos pacientes hipercápnicos também vão ter um aumento, né, uma variação significativa da oxigenação. Vejam só, esses pacientes aqui, ó, eles são pacientes que têm ativação aí de um reflexo de hipóxia. Provavelmente isso explica porque a hora que eu olho para PCO2, um paciente ele não está hipercápnico. Por que ele não está hipercápnico? Porque ele está hiperventilando, por estímulo de hipóxia mesmo. Então o aumento da frequência respiratória faz com que o CO2 fique mais baixo, né? Então ele mantém um CO2 aqui em torno de 35. Ele chega inclusive na correção da oxigenação, né? Chega inclusive a fazer um pouco aumento, nada preocupante aqui. Já o paciente hipercápnico, ele vai continuar hipercápnico mesmo fazendo a correção aí, né? Mesmo corrigindo mesmo a gente corrigindo aí a oxigenação. Bom, o que a gente mais pode concluir a respeito desse estudo? Primeiro de tudo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, lembrar das aplicações da ventilação não invasiva, da aplicação do catéter nasal de alto fluxo. Pacientes hipercápnicos, não é ideia do catéter nasal de alto fluxo fazer o trabalho pelo paciente, mas sim corrigir as hipóxias, né? Alguns autores falam que o catéter nasal de alto fluxo, ele traz ao paciente uma diminuição, uma sensação de diminuição de esforço respiratório. Então, por isso, talvez esses pacientes com dispneia se beneficiem do uso do catéter nasal de alto fluxo, né? Mas, primeiro de tudo, a gente tem que considerar, esse estudo é um estudo retrospectivo, então precisamos ainda, na literatura, buscar outras referências para saber qual é, de fato, o efeito desse terapia nos pacientes hipercápnicos. Outra coisa, não houve diferença, então, nos pacientes, né? Uma conclusão que o estudo tirou, apesar de ser um retrospectivo, que não há diferença, então, na mortalidade, na intubação, no tempo de UTI, né, nos principais desfechos desse estudo, não houve diferença quando você considera a hipercapnia ou não hipercapnia. Um detalhe importante é que todos esses pacientes tinham dispneia, e faltou aqui o autor talvez apresentar para nós se essa dispneia diminuiu, essa sensação de esforço diminuiu, né? E a ideia principal, né, uma proposta para novos estudos seria fazer outros estudos em que eu comparasse pacientes hipercápnicos, mas pacientes que fizeram uso do catéter nasal de alto fluxo e não fizeram agora catéter nasal de alto fluxo. Então a gente comparar, de fato, duas patologias, duas alterações semelhantes com terapias e não terapia, ou seja, com e sem catéter nasal de alto fluxo, né? E por fim, obviamente, eu gostaria de deixar aqui a dica de que você leia o artigo na íntegra e tire também as suas conclusões e que você comente aqui as suas conclusões comigo no canal Apollo Fisioterapia. Então, comenta aqui nesse vídeo, curte esse vídeo e se inscreve no canal Apollo Fisioterapia. Se você gostou, então, curte, comente e compartilha. Essa é o que eu peço para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.